Agora vamos lá. Então, muito bem-vindo aí, Dino, Felipe. Hoje o tema que nós vamos estar falando é sobre automação. A Integração está lançando um serviço aí que é o Automation Service, tá? Que vem para ajudar as empresas aí na automação das suas tarefas do dia a dia aí, né? Então, acho que nós, quando criamos esse serviço também buscamos expandir o leque aí da questão da automação, saindo só do viés específico da área de infraestrutura, TI, mas também levando aí para as automações de negócio, tá? Então a nossa agenda hoje, inicialmente, eu vou fazer uma introdução para explicar um pouco sobre o nosso serviço. Depois o Felipe e o Dino vão mostrar na prática, falando um pouco sobre a plataforma de automação e como que nós fizemos também para automatizar alguns processos nossos internos, tá? E ver se faz sentido para vocês. Vocês têm o chat para estar fazendo questões, dúvidas que vocês tiverem, pode estar perguntando. A ideia realmente aqui nós estarmos fazendo um bate-papo, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí, se vocês estiverem nos enxergando, aí podem. Estão vendo a tela? Da Sim, minha tá parte visível. aqui, sim. Ok. Bom, ah, como eu comentei antes, o serviço que nós estamos lançando hoje é o Automation Service, tá? É uma ideia de vender automação como serviço, tá? Nós, nessa jornada que nós tivemos aí, junto com o nosso parceiro que é a Red Hat, buscando levar serviços de automação para o mercado, nós entendemos que existiam alguns gaps aí e buscamos transformar isso num serviço e com isso facilitar a comercialização e também a aderência a automações em menor escala dentro das empresas, tá? Ah, falando um pouco o porquê de pensar em automação, tá? Hoje, cada vez mais nós enfrentamos aí dentro das organizações uma demanda de vários processos que eles são muitas vezes repetitivos e que requer uma mão de obra que muitas vezes também não temos tão facilmente disposta no mercado, né? Então nós temos aquela dificuldade de estar buscando, encontrando mão de obra. Uma mão de obra com um custo também mais elevado para às vezes estar fazendo processos que poderiam ser automatizados através de um serviço ou de uma ferramenta, né? Um outro ponto é que com a transformação digital cada vez mais existe a necessidade de entregas rápidas, né? E com isso, muitas vezes, quando eu dependo de pessoas para executar algumas ações, elas têm as suas várias tarefas do dia a dia e que acabam comprometendo um pouco esse quesito aí de conseguir entregar algo de uma forma que a organização, que o negócio espera, né? Então, também é um desafio hoje e com a questão da automação, eu consigo resolver esse gap. A questão de escalar equipes, né, que nem eu comentei, eu acho que essa questão da mão de obra hoje ela está bastante em voga aí na área de tecnologia. E normalmente quando eu tenho alguma mudança na minha equipe, eu vou ter que retrenar aquela pessoa, fazer todo aquele processo. Isso às vezes tem uma demora, né? E quando as empresas às vezes que têm um crescimento muito rápido, às vezes acabam encontrando esse problema aí nas suas equipes. E a automação vem realmente para ajudar nesse sentido, né? Ou seja, a partir do momento que eu crio um processo, eu vou criar essa automação eu basicamente vou ter a execução dela que pode ser feita por qualquer ah, participante da minha equipe, né? E com a automação eu consigo entregar muito mais atividades num tempo muito menor, né? Então isso ajuda também aí na, na velocidade do crescimento das empresas e também na facilidade de entrega para o negócio da organização. E como a automação ela impacta as empresas, né? Quando eu tenho um processo automatizado, eu vou ter uma maior eficiência nessa entrega. Então, eu vou ter certeza que realmente, se ele funcionou, uma vez, ele vai funcionar, sempre da mesma maneira, de uma forma mais, eficaz. Porque no processo manual, muitas vezes, acaba ocorrendo erros ou falhas humanas que dificultam essa entrega, né? A redução do tempo, isso realmente nós temos, depois vamos falar um pouco sobre um case nosso nesse sentido. O tempo de entrega ele é muito mais rápido, porque, voltando, como eu comentei antes, eu não dependo
das pessoas terem tempo para fazer aquela ação. Ou seja, basicamente, a automação vai se responsabilizar por fazer essa ação e vai me entregar num tempo muito mais rápido. Vou ter melhorar minha questão da segurança e conformidade. Então, tem muitas em questões que nós conseguimos trabalhar com automação para também melhorar a segurança dentro das organizações, né? Então, o próprio exemplo que nós vamos mostrar, e que é um exemplo de automação na área de RH, ele ajuda muito naquela dificuldade que tem, ó, quando na contratação e no desligamento de um colaborador, às vezes ficam alguns gaps, algumas contas que ficam ativas por muito tempo, que com automação eu garanto que isso vai ser feito de uma forma segura, né? E um outro ponto é atender a conformidade. Quando eu tenho alguma necessidade de atender uma conformidade, com automação eu vou garantir que aquele processo realmente vai ser executado sempre da maneira que eu preciso. A redução do custo operacional, isso também é bem gritante, porque eu dependo muito menos de pessoas para estar fazendo essas atividades, né? Então, a minha redução de custo fixo operacional é muito grande, né? E permitir essa inovação e transformação digital, ou seja, acho que cada vez mais as empresas estão buscando a tecnologia para auxiliar o negócio dela, e a automação aí vem como uma forma de fazer, ajudar nesse sentido, tá? E os critérios aí que a gente tem que pensar quando busca a automação. Eu tenho que pensar sempre em buscar uma plataforma, então, para entender o nosso serviço, ele se baseia aí na plataforma da Red Hat, que é de automação, né? Então, isso auxilia muito no sentido de não ser uma ferramenta específica, ou não ser scripts criados manualmente, sim ter uma plataforma por trás para suportar essa entrega, tá? Ela tem que ser compatível com ambientes híbridos, né? Então, hoje, cada vez mais, as empresas têm uma estrutura que está em cloud, outra estrutura que está on-premise, então eu consigo entregar essa automação em qualquer um desses ambientes, né? Integrar com outras tecnologias, então isso é bem importante. A plataforma Red Hat aí nos proporciona integrações já nativas aí com várias soluções de mercado, né? Desde a questões aí, se nós falar de firewalls, Microsoft, Fortinet, Cisco e vai, a gama é muito grande de soluções de mercado aí que nós já conseguimos entregar de uma maneira bastante ágil, né? Já pré-definida na própria solução. Eu não tenho uma dependência de fornecedor, ou seja, um serviço que nós vamos estar entregando para vocês, também repassando essa autonomia aí para poder ter conhecimento dentro da plataforma e poder ajudar da melhor maneira possível, né? E trabalhar com a questão, ou seja, precisa ter alguém que suporte isso. Acho que a grande dificuldade, voltando lá à questão de ter mão de obra, quem é que vai trabalhar na implementação, na criação aí dos playbooks para fazer automação. Quando nós transformamos em serviço, é uma coisa que já está entregue, sendo entregue nesse pacote, né? Então não tem mais aquela preocupação, tá, mas eu não tenho braço para fazer. Não, nós vamos entregar isso, como sendo um serviço para vocês, tá? E a automação como serviço, ela tem várias vantagens, tá? Uma delas que eu gosto de citar muito é a redução do custo do investimento. Quando eu trabalho aí com a questão de aquisição, vamos falar aí da plataforma da Red Hat, de subscrições, né? Eu tenho aí um número mínimo de ativos para serem adquiridos dentro dessa subscrição. Quando eu levo isso para um serviço, eu não tenho mais esse quesito, tá? Então, o que que são ativos? Pense que qualquer computador, sistema, servidores, switches, firewalls e afim que vão ter um processo de automação neles, eles contam como sendo um ativo. E nesse quesito eu não tenho mais essa limitação de ter que adquirir um número mínimo de ativos. Se eu tenho lá um processo que ele vai trabalhar com 5 sistemas, 10 sistemas, 2 sistemas, 5, 10 ativos, eu posso adquirir o serviço baseado basicamente nesse número de ativos. Todo o apoio na questão da criação aí dos playbooks de automação. Então, quando se faz o processo do serviço ali, da entrega do serviço, nós vamos entender com vocês a questão do processo. A partir daí, eu vou estar criando esses playbooks e repassando também o conhecimento nesse sentido, né? Suporte total à plataforma. Então, que é um outro ponto, ou seja, vocês não precisa ter uma mão de obra especializada para conhecer a solução da Red Hat, a parte de automação, não. Nós vamos entregar todo um suporte nesse sentido para realmente que vocês consigam trabalhar na automação dos seus processos.
e flexibilidade no escopo do projeto. Então, como eu consigo entregar isso como serviço, eu consigo ser muito flexível no sentido de determinar como que eu vou trabalhar a automação de cada um dos meus processos. Casos de uso, exemplos de automação, ou seja, nós podíamos listar aí mais de centenas de possibilidades. Eu citei aqui alguns, por exemplo, processo de RH, que é o nosso exemplo que nós vamos estar trabalhando agora, rotinas de TI, integrações de sistemas, processo de segurança da automação, questão de atualizações de sistemas. Então, tudo que se pensar naquela questão que ela é um processo que ele tem um processo repetitivo aí que eu digo que tenha uma forma de eu transformar isso num playbook ou numa automação, ele vai poder ser feito dentro desse serviço, tá? Então, que nem eu falo que na realidade é a questão de sentar, começar a entender dentro da organização, tá? O que que é aquilo que realmente hoje demanda um tempo, né? Demanda uma mão de obra para estar fazendo e que realmente é algo que é feito sempre da mesma maneira, ou até às vezes pode ter uma flexibilidade nesse sentido, mas que utiliza esses quesitos, eu consigo levar isso para o ambiente de automação, certo? O nosso caso de uso, então, o que que nós, até para entender e criar esse serviço, nós levamos para dentro essa questão da automação e pegamos um dos nossos processos, que é o processo de admissão e de desligamento, que ele era feito de uma forma manual, então aqui tem o desenho da forma manual desse processo, né? Então, quando a pessoa lá era admitida, se enviava lá um e-mail com os dados dessa pessoa para a equipe técnica que aí é fazer toda a questão de criações de serviços ali manualmente, desde criar usuário da AD, VPN, ramal, para acesso telefônico, conta no nosso CRM, em todos os sistemas que estão que nós utilizamos internamente. E isso realmente, ah, às vezes, ele tomava um tempo, né? Porque ele era manual, tinha que entrar sistema por sistema para estar fazendo essa ação. Dependia de pessoas, né? E as pessoas, muitas vezes, ou podem ter outras tarefas, às vezes podem estar de férias. Então, tem toda essa questão. Tu sempre tem que ter o backup nesse sentido. Então, ele era um processo que às vezes causava alguns os ruídos, né? E a mesma coisa no desligamento. Quando se tinha um desligamento, se também partia desse processo, teria que revogar todos os usuários, ou seja, todas as atividades. Claro, revoguei o usuário na dele, já perdeu as coisas, mas eu tenho lá ramal que eu tenho que remover, VPN que eu tenho que... Então, tem várias atividades que também eram feitas de uma forma mais manual, né? Então, isso. Existia um gap também, se nós pensar na questão de segurança nesse sentido, né? Até para a questão do time lá de estar executando essas tarefas. E quando eu levo isso para automação, eu tenho, no nosso caso, aí, um ponto inicial, que é quando se cadastra o nosso colaborador aí dentro da plataforma, nós usamos o CRM como ponto de start disso, e a partir daí a automação faz tudo isso de uma forma rápida e ágil e eficaz, né? E eu garanto que sempre e ter essa entrega da mesma forma, né? Não vou ter o risco de, às vezes, ó, esqueci de criar lá o usuário da VPN, esqueci de criar o ramal. Não, com a automação eu garanto que realmente, quando o processo foi mapeado, eu vou conseguir entregar de uma forma muito rápida e eficaz. Como é que funciona o escopo base do nosso serviço? Então, existe um kickoff inicial do projeto, e até para entender os processos que querem ser automatizados, né? Instalação e configuração da plataforma. Então, a plataforma do Red Hat ela é implementada dentro da estrutura do cliente hoje para ter uma agilidade maior até nessa questão das execuções. Se faz o mapeamento, então, desses processos, tá? Se faz toda a parte de criação dos playbooks aí para fazer essas execuções, tá? Depois aí o pessoal, o Dino e o Felipe vai mostrar um pouco o que que são playbooks, como é que eles funcionam dentro da solução. Se entrega toda uma documentação desses processos automatizados e os playbooks. Então, nós já vamos também tendo uma base de playbooks já prontos para poder ser entregues junto com o serviço, tá? E também nesse pacote vão horas de consultoria para suportar essa estrutura. O pagamento aí também é um outro ponto importante quando se fala nesse serviço, que ele pode ser mensalizado, diferente quando eu trabalho lá no modelo lá
de subscrição tradicional, que eu vou ter que adquirir uma subscrição por um período de no mínimo 12 meses. Então, aqui no nosso caso, ele ou é mensalizado ou ele pode ser anualizado, né? Ele sempre se trabalha num tempo de 12 meses, mas eu posso pagar isso mensalmente, tá? Bom, como eu falei, eu ia fazer uma breve introdução, né? E agora vou passar. Não sei se alguém também tem alguma questão, alguma pergunta que quiser estar fazendo. Aí está liberado ali o chat das questions, né? Também no final nós vamos estar liberando um tempo aí para vocês estarem nós conversando um pouco mais. Mas eu vou passar agora a palavra aí para o Dino e o Felipe, que vão estar mostrando na prática como que foi feito essa criação e como é que foi feito esse processo de automação dentro do nosso caso de uso aí, tá? Então, Dino e Felipe, deixa eu parar meu compartilhamento. Eu acho que começo eu aqui, eu vou dar mais ou menos uma explicada de como é que a gente implementou esse processo, tá? Então não é ainda a versão definitiva, a gente está mexendo algumas coisas, né? Meia hora antes aqui a gente estava testando algumas coisas também para garantir que ia funcionar, a gente não tem ainda, como é que eu posso dizer? O bom também dessa plataforma de automação, do Ansible Automation Platform, é que ela é bem flexível e tu consegue ir fazendo de forma incremental, né? Então eu não preciso fazer tudo ou nada, né? Um ponto que eu acho que é interessante comentar, que um dos grandes trunfos é a integração também entre setores, né? Que nem o Pacheco comentou ali da criação do fazer o onboarding do funcionário, por exemplo, do colaborador. Isso passa por vários setores, então começa lá no RH, daí vai para a equipe de TI, de repente vai para a equipe de telefonia, enfim, vários setores que vão ter que fazer uma série de operações, e isso vai entrar no fluxo que envolve não uma pessoa, o tempo de uma pessoa, coisa, às vezes envolve muita troca de informação, né? E com a automação eu consigo ter um start único, né? E a partir desse único evento, eu consigo disparar todo o processo. Então, o próprio RH vai conseguir fazer a criação dos usuários, a criação do ramal, a criação do, né? Porque isso vai estar atrelado ao início do processo lá, no nosso caso, pelo menos, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se funciona. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Essa aqui é a carinha do AP, do Ansible Automation Platform, tá? A gente vai focar principalmente no Automation Execution aqui, que seria o mais tradicional, né? O core do Ansible Automation Platform, que antigamente era conhecido como Ansible Tower, tá? Mas a gente tem também os módulos Event Driven Ansible, que seria, eu posso usar ele para criar, eu consigo criar rulebooks para ele capturar eventos ou receber notificações de outros sistemas ou via stream, alguma coisa e executar coisas com isso através de eventos. E o Content Hub, né, o Automation Hub, que eu consigo criar os meus próprios conteúdos aqui, eu consigo ter os meus execution environments, eu consigo ter os meus conteúdos num repositório interno aqui também, que é interessante. Fora toda a parte de analytics, por exemplo, uma coisa interessante aqui, eu tenho essa calculadora de automação. Claro que a gente não definiu muito os valores de cada operação e tal, mas se eu definir, por exemplo, o tempo em horas de tal operação que é feita por cada pessoa, o custo hora dessa pessoa, tal, eu consigo ter uma estimativa e isso é interessante, né, para justificar o investimento, qual que é o meu, depois de tantas vezes executadas essas automações, quanto que foi economizado, né? Então, consigo definir. Isso tudo é parametrizável, tá?
E essa plataforma também, o interessante é que eu consigo criar, eu poderia, inclusive, executar as operações a partir dela, né? Eu consigo vir aqui, por exemplo, e mostrar o nosso exemplo aqui. Eu tenho um workflow aqui do nosso processo e eu consigo, o próprio usuário, ou, por exemplo, a pessoa do RH, pode usar essa ferramenta, ele só vai ter permissão para acessar aqui um template, para executar esse template, daí eu posso criar um survey, que vai ser uma série de perguntas lá que ele vai ter que responder para executar aquela operação, por exemplo, né? Então é bem flexível nesse sentido também, com integração com a AD e tudo, né? Outras coisas que é interessante aqui que eu consigo fazer, uma, que é um dos grandes trunfos, inclusive, do Automation Platform, para além do Ansible puro, né? Que seria o Ansible Open Source, ali, só a linha de comando, tá? Eu consigo ter os inventários aqui de forma automática, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o nosso inventário, que vai ter uma série de hosts aqui, e esses hosts, eu posso incluir eles manualmente, tá? Mas eu posso também esses inventários serem alimentados por uma fonte de verdade, né? Até eu estava comentando com o pessoal ontem, né? Eu sei que muita gente usa, por exemplo, o Netbox, então eu posso buscar lá do Netbox os meus ativos, eu criar um filtro. Nesse caso aqui, a gente está buscando a Azure Resource Manager, então a gente já está pegando as nossas VMs que estão lá na Azure e no nosso vCenter, né? Mas eu posso usar, enfim, inclusive isso é uma das vantagens do open source de ser uma plataforma flexível que eu consigo customizar para qualquer fonte dinâmica que eu quiser, né? E isso vai me criar, então esses eu aponto para lá e ele vai me criar os hosts já com todas as configurações que eu preciso para executar o meu inventário, né, os meus playbooks, tá? Outra coisa que é bem interessante é isso aqui, são as credenciais. Então ele já tem um vault interno aqui. Eu não vou precisar deixar as minhas credenciais em texto limpo lá nos meus playbooks ou tudo que eu uso dentro do playbook eu consigo criar ou os próprios acessos, por exemplo, o acesso ao vCenter está aqui numa credencial que está criptografada, que nem eu aqui consigo acessá-la. Simplesmente eu só consigo ver aqui que eu tenho uma credencial, né? Eu não consigo mais acesso a ela em texto limpo, né? Mas eu posso usar ela nos meus playbooks, tá? Então isso é uma coisa interessante também. Posso criar vários execution environment, aqui a questão mais técnica, mas enfim, eu posso ter ambientes de execução com pacotes diferentes instalados, com situações diferentes instaladas, dependendo das minhas necessidades, tá? E eu vou ter os projetos, por exemplo, aqui eu tenho o nosso projeto de automações e ele tem templates, tá? E esses templates são os playbooks que eu vou executar. Uma coisa que também é exclusivo da versão do Ansible Automation Platform são esses workflow templates, tá? Que era que nem aquele que eu estava mostrando para vocês. Então, eu tenho o job template, que é basicamente o, o template normal, né? E eu tenho que ele vai chamar um playbook, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho o Consulta CRM, que é um playbook que eu fiz, que a gente usa aqui. Então, basicamente, ele aponta para um YAML que está lá no meu repositório, e ele vai ter uma entrada e vai executar uma série de ações, né? Posso até criar uma survey, posso ter notificações, botar ele no schedule para ele ser executado periodicamente e tal, mas ele é um playbook. Porém, aqui eu consigo fazer, e aqui a gente criou um exemplo até para ser bem visual, de uma árvore de decisões, né?
Então eu consigo vir aqui, por exemplo, eu quero criar um outro link que vai ser sei lá, um approval, por exemplo. Eu posso definir que no meio desse processo vai ter que ter um usuário específico que vai ter que revisar aqui no metade do caminho, o que que aconteceu e vai ter que dar uma aprovação. Então, pode ser interessante, inclusive, para entregar. Eu preciso que o gerente do setor ah, valide aqui e confirme a criação do usuário, por exemplo, ou desligamento, enfim, né? Então, são coisas que eu consigo fazer. E aqui eu consigo definir, por exemplo, se, por exemplo, eu conseguiria criar aqui um novo step que ele só vai executar quando falhar alguma coisa nesse processo. Então, eu posso ter um teste lá, digamos que vai testar se o usuário tem alguma restrição, alguma coisa, ele vai falhar, e daí nessa falha ele vai mandar um e-mail para alguém fazer alguma coisa. Enfim, né? Eu consigo implementar e eu consigo integrar todos esses playbooks de uma maneira mais fácil de entender e mais flexível, né? E o resultado de uma operação é cascateado para as outras. Então, isso fica bem legal de visualizar, tá? Eu consigo fazer schedules também, né? Então, eu consigo criar agendamentos aqui para que alguma coisa específica seja executada periodicamente, ou, né, de tempos em tempos, tá? Ah, outra coisa, deixa eu até mostrar aqui por cima. Ele vai usar um repositório de código, tá? Aonde que o projeto aqui ele busca desse repositório do código. No caso aqui a gente está usando um GitHub, mas pode ser um GitLab, pode ser um outro repositório de código que vocês tiverem, tá? E nesse repositório de código, então, por exemplo, eu vou ter aqui os meus playbooks definidos. Eu até aqui, como ainda é meio um PO que a gente está trabalhando, eu até não estruturei em roles, com estruturas mais formais aqui, né? Então, eu só simplesmente criei os playbooks aqui até para a gente poder visualizar melhor de uma maneira linear o que está acontecendo. Depois a ideia é separar tudo isso em módulos, fazer de uma maneira mais organizada, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aquele processo aqui, né, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, consulta CRM. Basicamente, o que que a gente vai fazer, né? Lá no CRM, o, o usuário lá, a pessoa vai ser criada. Então, vai ter lá nome, sobrenome, né? Vai ter algumas coisas que vão ser de entrada para esse primeiro passo aqui. E o que que são essas coisas? Então, eu já sei o que que eu vou buscar. Ele só vai me trazer. Aqui ele vai consultar. Então, a gente tem alguns campos que a gente define. Ele vai consultar qual usuário que necessita ser criado. E ele vai buscar uma série de informações lá dessa nossa base. Hoje aqui a gente está usando SQL, a nossa intenção já é converter, inclusive, para REST API, mas o interessante é que eu consigo integrar de várias maneiras, tá? E ele já vai preencher essas áreas, usuário, nome, sobrenome, setor, tal, tal, tal. A partir dessas informações que eu já tinha lá do CRM, eu consegui ir para frente. Então, aqui eu vou criar o usuário no Active Directory. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu estou executando uma operação direto numa base MySQL, né? Aqui, eu estou executando uma operação num Active Directory, tá? Que ele vai ver qual setor faz parte, já vai atribuir os grupos de acordo com aquele setor, já vai fazer uma série de testes aqui, vai criar o usuário no AD. Quando cria o usuário no AD, ele já vai criar lá no Office 365, já vai atribuir, a gente já vai ter um grupo lá que vai ter definido quais as licenças que vão
que esse usuário vai ter, todas essas questões. Eu já gerei uma senha temporária aqui, né? Então, na próxima vez que o cara logar, já vai pedir para ele trocar a senha, já vai atribuir um ramal para ele. Nesse caso, por enquanto aqui, o nosso ramal, a gente simplesmente chama um script lá, então eu consigo fazer isso também, né? Eu consigo chamar, conectar lá e chamar um script passando alguns parâmetros. Vou criar o usuário no OpenLDAP, a gente tem uma base OpenLDAP separada aqui, então ele vai conectar lá naquele OpenLDAP, já vai fazer a criação, já vai criar uma senha, um hash da senha para salvar de forma segura lá, apesar dessa senha ser temporária, depois ela vai ser trocada. Cria usuário intranet, scripts, daí e acabei docs, mas só para mostrar para vocês aqui. Então, eu usando bases PostgreSQL também, tá? Até por curiosidade, ó, entrando aqui no site da Red Hat, ele tem integração com praticamente tudo. Se vocês já conhecem o Ansible, sabem que praticamente todo produto hoje em dia tem algum módulo para automação a partir do Ansible, né? Se não criado oficialmente, alguém da comunidade já desenvolveu alguma coisa, né? Então, ó, tem a AWS, tem o FortiGate, ó, Nutanix, e aqui estou só na primeira página. Mas, enfim, né? E são só as oficiais, né? Mas se pegar aqui no Ansible Galaxy, tem muita coisa, né? Se eu pesquisar aqui, sei lá, Microsoft. Microsoft tem um monte de coisa. Ó, tem o AD, tem MTD, que eu acho que é alguma coisa de Hyper-V, enfim. Tem Office 365, então provavelmente já tem alguma coisa implementada. Se não tiver, ou tu pode criar a tua própria consegue usar a REST API, se a solução suportar uma REST API, ou tu pode utilizar como tem situações, por exemplo, fazer backup de switch. E às vezes é um switch antigo lá, não tem nem API REST, não tem nada, tem um acesso SSH. Eu consigo também, por esse SSH, executar comandos lá, então, mesmo sem o agente, isso que é o legal do Ansible, né? Eu não preciso instalar agente nas máquinas, né? Eu consigo, se é uma máquina Linux, Windows, por exemplo, basicamente ele vai, na hora que for feito o primeiro acesso, ele usa o Python da própria máquina lá para criar o agente, digamos assim, numa máquina Linux, né? Numa máquina Windows, ele vai usar o WinRM ou como é que era o outro, ou PSRP, tá? Se for um switch, um equipamento de rede, ele vai usar ou as APIs do próprio equipamento, né? Se tiver uma REST API, se tiver alguma outra API, ou até por SSH e vai executar os comandos lá, né? Como no switch Cisco, ele vai dar um telnet, um SSH lá e vai executar aqueles scripts, vai pegar a saída e vai tratar aquela saída. Então, é bem fácil e previsível integrar com praticamente qualquer coisa, tá? A gente faz, em alguns clientes também, backup de switch, criação de VLAN, enfim, né? Vários processos podem ser executados por aqui. Até coisas assim, chão de fábrica, equipamentos legados, tudo tem como integrar. Isso que é o interessante do Ansible. Eu não preciso que ele esteja necessariamente aquele equipamento homologado e que tenha o fabricante forneça lá um acesso específico. Não, eu consigo desenvolver as minhas próprias automações sem problema nenhum. E o último processo aqui ele vai pegar um retorno. Então,
ele verifica, então ele já tem todas as variáveis dos passos anteriores e ele vai atualizar lá no CRM o ramal que foi atribuído para aquele colaborador, vai a senha temporária lá, porque daí ah, o próprio pessoa que iniciou o processo lá vai poder passar a senha inicial lá para o usuário, para ele poder fazer o primeiro acesso. Então, eu consigo fazer o círculo completo aqui. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa, mas eu acho que a princípio era isso, assim, por cima do nosso processo. Depois a gente abre para perguntas aí e caso tenha alguma dúvida, a gente pode entrar em mais Isso é um detalhes. ponto legal, né, Dino? A gente tem N sistemas desenvolvidos em alguns mais antigos, alguns mais novos, alguns com API, acesso via API, outros sem, mas com alguma acesso via SSH ou via banco de dados. Por exemplo, temos um CRM que é uma solução open, que no momento não está com API, estamos trabalhando para puxar a versão com API nele. Temos um sistema de nosso PABX aqui, que apesar de ser um asterisco, que tem é fornecido por uma empresa que tem uma tela de gestão, mas também não, nessa versão que nós temos não tem uma API, então a gente conseguiu trabalhar via banco ou via algum comando interno nele para poder gerar automação. Então, não necessariamente precisa ter uma API, só precisa ter alguma forma de cadastrar isso que a gente consiga traduzir aqui para dentro do Ansible, né? Que seja por dentro Uhum. até consumindo o ambiente web de alguma forma e mandando um post para a plataforma, enfim, então não precisamos ficar presos em soluções prontas para automação, soluções prontas com API. A gente consegue expandir isso muito em diversas soluções, diversas tecnologias aí de uma forma simples, né? Faz análise, identifica como daria para fazer essa ação, essa manutenção, essa gestão, e traduzimos para dentro de código, para dentro do Ansible, que vai executar diretamente lá no destino. Então, ficou muito prático. Nesse caso do onboarding aqui, muitas das ações passavam entre pessoas. E aí necessitava de uma ordem de execução, entre a pessoa A, a pessoa B, parte do RH, chegava alguma coisa para mim, eu tinha que executar algumas criações, passava para a Lisiane para executar outras criações, passava pelo Pacheco para fazer algumas liberações. Então, são pelo menos 3 ou 4 pessoas que talvez numa agenda de um dia aí estejam com reuniões ou agendas ou atendimentos e podia demorar aí 2, 3, 4 dias talvez a criação de um usuário que talvez começasse amanhã. Então, ia ter que puxar o pessoal fora de horário, ia ter que trabalhar o pessoal em algum momento, ou interromper alguma atividade para poder criar esse usuário e ou talvez o usuário, o funcionário não poder começar no dia seguinte. Então, a ideia é que a gente começou a trabalhar nesse processo de automação aí já tem um tempinho, a gente já foi ganhando tempo e realmente o tempo de criação de um usuário, agora a gente vai até exibir, está em torno de 1 minuto e meio. Então, no momento que a pessoa responsável pela criação do usuário, que hoje vai ficar com o administrativo ou RH, então podemos ter mais de uma pessoa gerenciando isso. Então, também tu acaba tendo esse backup, pelo menos, da pessoa que dá o start, até estar com todas as informações é menos de 2 minutos. Dentro disso, a gente vai trazer mais algumas integrações ainda, né? Vamos integrar já com o nosso cofre de senhas, enviar talvez para o usuário essa senha temporária dele com as informações iniciais de acesso para ele poder já entrar no nossa plataforma EAD de treinamento. Então, vai ser muito prático. Esse nosso modelo de onboard vai ser muito prático. E aí, a gente tem mais um plano aí de automação já, que é o próximo da fila, depois dessa de RH, é que nós temos
todos sabem aí o Red Team com atividades que demandam conexão de VPN com alguns clientes para fazer análise de vulnerabilidades. Isso também depende de pessoas hoje, para a criação desse túnel VPN entre integração e empresa e tudo mais. Então, parte do comercial passa por uma análise do Red Team para cair em alguém com acesso ao firewall para gerar esse túnel. Também vamos trazer para dentro do Ansible a criação automática desse túnel IPsec, com os dados do lado do cliente já prontos, com os IPs internos que são necessários para a fase 2, e também sem demandar de uma pessoa com conhecimento do firewall, com acesso ao firewall, que pode levar 1 ou 2 dias, em minutos, esse túnel VPN começar o quanto antes o processo aí de análise de vulnerabilidades nos clientes. Bom, vou compartilhar aqui também, então, o nosso processo. Vamos simular a criação de um usuário no nosso CRM e acompanhar dentro do Ansible a execução, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se estiverem enxergando minha... Ainda não. Permite. Se estiverem enxergando minha tela aí... Agora sim. Beleza. Então, deixei pré-cadastrado aqui o usuário Papo Seguro, coloquei as informações, a gente vai trazer todas as informações do usuário aqui, com endereço, enfim, tudo que o RH necessita, então, em um único cadastro, onde a gente tem nossa base. Coloca o setor, então, o que nós vamos consumir já no Ansible, que é o nome do usuário, o nome completo, o setor onde ele está trabalhando, que vai puxar os grupos de permissões, data de admissão, então a gente já pode trabalhar na automação também para permitir o acesso somente a partir da data de admissão e deixar como usuário bloqueado até essa data. A gente tem algumas outras integrações, são e-mail pessoal, onde a gente vai mandar posteriormente as credenciais via cofre de senhas, questão de os dados pessoais, enfim, e o e-mail que a pessoa tem. Beleza, então, deixa eu só garantir que eu estou logado ainda, perfeito. Então, a partir do momento que eu criei aqui o usuário, a gente vai acompanhar aqui no Ansible, nesse momento ele roda uma ação a cada minuto, deve estar Ele executando vai nos criar próximos segundos. através de um webhook, ele vai disparar a operação Isso. ali no. O CRM vai chamar agora no próximo minuto um webhook lá no Ansible para indicar o início do processo. Ou para indicar que tem um usuário novo no sistema. Isso Vamos aguardar a ao próxima vivo. execução. Ao vivo. Isso aí. Né? Aguardando o time da próxima execução. A nossa Ali, ideia é dentro. Chamou. É dentro do CRM no momento que clicar no salvar, então a gente já está acionando ali no clica nosso no suporte. onboarding, né? Claro. Que isso seja na hora, tá? Então vamos ganhar mais alguns segundos. Nos detalhes, né? No output mesmo, né, de novo. Acho que tá. Aí, Isso. já rodou essa análise e está rodando esses processos aqui. Clica num deles ali só pra gente Ó, ver. já criou na intranet, já criou no LDAP, já criou ramal, já criou no AD e agora já está no processo final que vai devolver para o CRM algumas informações. Qual deles tu quer que eu analise aqui de novo? Tu acha mais interessante? Pode ser o consulta CRM só para mostrar, né, que tu consegue visualizar as operações ali. Ó, então no output ali, por exemplo, clica numa daquelas tarefas no OK ali. No OK. Isso. Uhum. Daí tu consegue ver nos dados ali, então tudo que foi executado, né, da maneira que foi executado. Isso é interessante também para auditoria, para tu saber o que
que aconteceu. Se tiver algum problema, tu consegue ver exatamente o que foi executado lá, isso fica logado, tá? Que é, Eu já que é quero, bem interessante. eu já estava trazendo Eles, aqui que ele retornou no CRM informações que eu não tinha colocado, que é o WhatsApp Business, que é baseado no ramal, e outra informação aqui também que a gente acaba usando para assinatura do e-mail. Então, ele já trouxe de volta para o CRM algumas informações. Então, ele não só consultou, como ele alimentou também o CRM, né? isso. Voltando aqui para os jobs, né? Então, Já vai ele ainda atualizar. está como. Uhum. Não, não, é só tá. A minha tela estava atrasada, isso aí. Isso. É, Então, a já tua deu VPN sucesso tá lento. em todas as ações aqui do onboarding. Então, tudo ok, tudo executado. Já voltou para o CRM também a senha temporária. Nesse momento, se a data fosse hoje, o usuário já estaria criado em todos os nossos sistemas disponíveis. Acredito que ainda vai demorar uns minutos para atualizar lá na Novos Azure. 365? É. Isso, no 365, que o processo do AD para ele roda de tempos em tempos também. A gente pode forçar essa execução. Mandar via Ansible um comando para adiantar esse processo, que roda de 30 em 30 minutos, se não me engano. Então também dá para ganhar esse tempo e em poucos minutos aí o usuário está pronto para fazer login e começar a trabalhar. Isso aí. Bom, acho que a princípio da demonstração é isso. Eu não sei, Pacheco, se tu quer fazer alguma colocação, chamar para perguntas. Não, na realidade o chat está aberto aí também para perguntas. Não sei se alguém tem algum questionamento. Sem perguntas, pessoal. Bom, a ideia, até acho que quero reforçar novamente que a ideia nossa de realmente transformar isso como sendo um serviço é possibilitar vocês pegarem daqui a pouco um processo pontual ou algo que vocês queiram automatizar, não necessariamente, que nem eu comentei antes, de ter que estar adquirindo uma estrutura toda como sendo para utilizar o Ansible, né? E sim como algum processo específico nós conseguimos atender de uma forma rápida. Tenho duas perguntas aqui, Dina. Uma do Vinícius aqui. A nível de auditoria, precisamos documentar as exclusões de todos os acessos dos funcionários desligados. Ele mostra isso em algum relatório só de exclusões, por exemplo? Se Hum, dentro do interessante. processo. Isso, vai lá então. Dentro daquele processo, nos logs ali, vocês viram que todos os jobs eu consigo, eu consigo alimentar outro sistema, se é de interesse, então eu conseguiria ah, enviar isso para um banco de dados, ou para um SIEMA, ou alguma coisa assim, ou no próprio Ansible ali, eu consigo filtrar naquela interface de jobs, eu consigo filtrar, eu quero só o job de desligamento, e daí eu consigo visualizar todas as informações ali dentro. Posso fazer que envie um e-mail, ou posso fazer de dentro ali do playbook, eu consigo ah, fazer que ele formate de uma maneira mais amigável também, exatamente quais as informações que eu quero. Então é tranquilo de fazer também, tá? Dá para fazer. Então, Do Jones, eu não sei se está tá respondido, tudo. mas a princípio eu acho que sim. Qualquer coisa me avisa aí. Do Jones, com o Ansible, tem acesso direto ao banco de dados e ao Firewall. Ah, sim, como ele acaba tornando um ponto crítico para preocupações de segurança. Além do controle de acesso dos usuários, foi realizada alguma outra medida com o objetivo de protegê-lo? Então, uma coisa que é interessante, que todo o acesso que eu permito para o Ansible, eu posso limitar ele ao máximo, né? Só exatamente o que eu precisar. Outra coisa, todo mundo que acessa o Ansible, então eu tenho uma estrutura de RBAC, né? Eu consigo dar permissões. Esse usuário só vai poder executar esse playbook, ou esse usuário
vai conseguir só visualizar essas informações, né? Então, consigo ter esse nível de acesso também. E todas as credenciais ali, né? Então, eles suportam o Alt, SSO, para eu cadastrar credenciais para acessar outros sistemas, né? Tudo Não, isso. Oi? eu ia dizer, o nosso tá com MFA, inclusive, né? Porque a gente está fazendo via SSO, via SAML, né? Então Uhum. também traz mais uma segurança. Ele vai ficar dentro da estrutura da empresa, então pode ser colocado, por exemplo, na DMZ, que vai restringir mais o acesso. Tu pode fazer esse acesso baseado em usuários ou IPs de origem. Sim, isso. E o acesso aos sistemas é via SSH, via protocolos criptografados, né? Acesso aos ativos, né? Digamos assim. E assim, eu não consigo simplesmente ali criar um playbook, né? Tipo, tem que ser um usuário com permissão que vai poder fazer isso. E tudo é auditado. Outra coisa, e isso eu acho que é uma vantagem bem significativa. Isso é mantido e atualizado pela Red Hat, né? Então, qualquer correção de segurança tem algum bug. Cara, sinceramente, eu não me lembro nada específico, mas digamos que tenha alguma vulnerabilidade no Ansible, isso já vai ser corrigido pela Red Hat. Eles são muito rápidos, muito bons nisso, e como, né, tem o suporte deles também, dá para ter a ajuda deles para fazer isso. E outra coisa é que tudo isso é integrado com a plataforma Insights da Red Hat. Então, pela cloud da Red Hat, eu já recebo notificações de qualquer problema e eu consigo fazer a remediação a partir do próprio cloud da Red Hat, tá? Que é uma vantagem. Isso que a principal vantagem de trabalhar com um player, com um fornecedor que está ativamente desenvolvendo e corrigindo, né? E é o maior desenvolvedor Linux hoje, né? Hoje e de todos os tempos, na verdade. Essa ferramenta substitui o IGA e a IAM. IAM, IGA eu não... Desculpa a minha ignorância. IAM quer dizer Identity Access Management. Eu imagino, se for isso, não, ela não substitui, ela integra, inclusive, né? Se eu quiser usar um Okta, né? Alguma outra solução de autenticação, atualização, ela integra, inclusive, e eu posso executar operações lá dentro, mas o objetivo dela não é autenticação, é executar automações, né? Então, o Que eu acho que objetivo como dela. nós demonstramos um modelo de processo que envolve usuários, RH, e que Hum, o Ian e o IGA fazem isso, ou seja, questão de privilégios e revogação de acessos, na realidade ele não vai substituir, né? A nossa automação ele fez uma parte do que o ia fazer, né? Mas não é o objetivo da automação substituir essas soluções, tá? Talvez ele isso, vai utilizar o IAM, né? Vamos integrar o claro. IAM e enviar esse, Essa que esse é a pedido ideia. para o IAM. Inclusive, né, para integração ali, eu tenho integração com muitas coisas, né? Então, por exemplo, um Okta ali, provavelmente já tem e tal. Ah, Tem também uma questão do Ivanor. Eu consigo iniciar o processo de cadastro dos usuários partindo do sistema do RH, Ruby Senior da sistema, Ruby da Senior Sistema. Olha, eu não sei especificamente, provavelmente sim, tá? Se não tiver uma API específica, mas tem uma operação que dá para fazer por linha de comando, tem uma operação, sei lá, em último caso, a É gente banco. consegue executar, sei lá, uma chamada como se estivesse acessando via HTTP, enfim, tudo depende da criatividade. A questão é que a flexibilidade é imensa, né? Então, teoricamente, sim, tá? Talvez não tenha a API pronta, o playbook pronto para acessar o Ruby, mas não Ah, duvido que a gente consiga. Travei de novo? Não. tinha travado, voltou. Ah, é que Ah, a tá. própria Eu não duvido que a aplicação gente consiga. fazer uma chamada. É, Uhum.
Se tiver API, meio caminho tá andado. Se não tiver, mas tiver acesso via banco que a gente consiga consumir por lá e usar algumas informações de lá, é o que a gente fez aqui no caso do nosso CRM, que a gente trouxe como nossa ferramenta de gestão de usuários também, né? Gestão de Isso. colaboradores, enfim. Então, bom, é mais uma. Acho que provavelmente deve ter uma API. Possivelmente, hoje em dia, as APIs elas estão aí para ajudar nesse É, sentido. que é o que eu tinha comentado antes, se procurar no Google aqui, é capaz de ter, inclusive, a própria Senior fornecer um módulo Ansible para operações dentro do sistema dele. Se não tiver, provavelmente tem uma API REST, alguma coisa assim. Porque hoje, qualquer fabricante, não só de sistema, de equipamento de rede, de coisa, está disponibilizando APIs para automação, né? Porque hoje em dia, principalmente a complexidade das estruturas, né? Não tem como tu esperar que tudo seja feito manualmente, né? O cara não vai vender muita coisa, né? Então, hoje a previsibilidade de automação é muito importante, né? Para venda, para integração de um sistema, né? Bom, pessoal, tem mais alguma questão? Estamos chegando ao fim, nosso tempo já está se esgotando. Deixar aí também a nossa equipe aí à disposição, que vocês quiserem tirar mais dúvidas, quiserem pensar em um processo específico, se de trocar uma ideia, ver se é possível transformar isso no serviço de automação. Estamos à disposição. O objetivo é realmente, com esse serviço, facilitar a utilização de automação dentro do processo de negócio e até da infraestrutura de TI, né? Então, fiquem bem à vontade aí para entrar em contato conosco. Nosso pessoal, tanto técnico, comercial, está à disposição para ajudar vocês nesse sentido, tá? Agradeço aí a presença de todos, a presença do Felipe, e do Dino aí. Nós vamos estar disponibilizando a gravação também dessa apresentação, se vocês quiserem estar daqui a pouco, ó, levar para o pessoal nesse caso aqui, que né, nós falamos do processo de RH, né? Quiser levar isso para apresentar para o pessoal e entender um pouco mais o que pode ajudar eles nesse sentido, porque muitas empresas realmente que nós conversamos, essa dor aí desse processo específico, ele é bastante É. grande, né? Então, Mas esse é um exemplo só, né? isso é um exemplo que nós trouxemos aqui, mas acho que isso é interessante levar aí para as equipes. Então tá, obrigado a todos e até o nosso próximo Papo Seguro aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.